Hoje falaremos de um dos clássicos da teoria da Constituição, Ferdinand Lassalle. Considerado o pai da social-democracia, ele foi proeminente na Primavera dos Povos, ocorrida em 1848. Sua principal obra, que é uma Constituição, de título bem sugestivo, ele visa a descrever qual seria a essência da Constituição. Ele escreve de maneira muito simples, que não exige o conhecimento prévio jurídico do leitor. Ele vem dizer que as diversas teorias que se tem acerca da Constituição é de que ela é uma lei fundamental que organiza o direito público de uma nação. Mas para ele, isso daí seria basicamente você descrever a função que uma Constituição tem, e não sua essência. Ele vai fazer a distinção entre lei e Constituição, dizendo que a Constituição tem hierarquia superior, e o processo de alteração dessas normas constitucionais é feita de maneira mais rigorosa. Ele dá o exemplo de que uma situação hipotética em que todas as bibliotecas da Prússia pegassem fogo e não se tivesse mais registro de nenhuma lei e nenhuma Constituição. Ele vem nos dizer que a Prússia não deixaria de ter uma Constituição, porque a Constituição, basicamente, não é o papel escrito, e sim a junção dos fatores reais de poder. O que seriam os fatores reais de poder? Os fatores reais de poder seriam a junção de forças de determinadas classes sociais. Ele vem, ao longo do texto, dizendo quais são. Basicamente, são 5. A monarquia, que seria quem detém o uso da força organizada, ou seja, o exército. A aristocracia, que basicamente é quem detém o capital, entenda-se naquela época quem detém as propriedades, as terras, e que possui muita influência no âmbito legislativo, né? Em diversas vezes, a monarquia e a aristocracia andam juntas. Por quê? Porque a aristocracia oferece leis aos monarcas, que interessam os monarcas, e os monarcas eles oferecem o uso da força organizada, o exército, para conter as rebeliões. A terceira fator real de poder seriam os grandes burgueses, né, que seriam os empresários e comerciantes. Para eles, é importante que a situação econômica do país esteja muito bem favorável ao comércio, né? Porque, caso contrário, eles são capazes de reunir uma massa, revoltas das massas contra os dominantes. Quarto fator de poder seriam os banqueiros, que financiam o governo. E, por fim, teríamos as classes operárias e a pequena burguesia, que representam a maioria da população. Um dos problemas que Ferdinand Lassalle diz desse fator real de poder é que eles admitem que se restrinja direitos políticos, mas acham inadmissível que se restringam direitos individuais. Além disso, é um poder muito pouco organizado, comparado com o exército. Ou seja, ainda que tivesse de maior contingência, em uma luta com o exército, muito provavelmente perderia. Por quê? Porque não é organizado. Depois, Ferdinand Lassalle vai traçar um paralelo do constitucionalismo, porque diz que a Constituição, sendo um fator real de poder, sempre existiu na história da humanidade. Na Grécia Antiga e na Idade Média, basicamente não se tinha ideia de uma Constituição formal, escrita em um documento de papel. Apenas com a modernidade, com a era moderna e com as revoluções burguesas que se teve esse papel escrito de Constituição. Por fim, o autor vem dizer que uma Constituição, para ela ser duradoura, ela necessita ter os fatores, sua lei escrita, seu texto da Constituição deve ser compatível com os fatores reais de poder. Quanto mais compatível, mais duradoura será essa Constituição. Bom, basicamente é isso a ideia do autor, e a gente pode traçar um paralelo com a Constituição de 88. Ela também é chamada de a Constituição Cidadã, e ela, no processo da Constituinte originária, reuniu diversos fatores reais de poder da sociedade. De um lado tinha os agricultores, a bancada ruralista, os empresários. De outro tinham os representantes dos movimentos indígenas, das feministas, os movimentos de esquerda em geral. Ou seja, a Constituição Cidadã ela é basicamente formada por esses fatores reais de poder. Porém, não é só isso. Uma das críticas que pode ser feitas a Ferdinand Lassalle é que ele confunde a validade com a eficácia, o ser com o dever ser. Ele tem uma visão muito sociológica acerca daquilo que seja a Constituição. Para ele é só aquilo, os fatores reais de poder que caracterizariam a Constituição, que não é verdade. Tem todo o processo formal para se formar uma Constituição, e essa visão dele é basicamente você querer
desdenhar do caráter jurídico de uma Constituição, enquanto sendo ela só um caráter sociológico. É basicamente isso. É uma obra de muita importância para a teoria da Constituição e que deve ser lida por todo estudante de direito.